Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique e você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo como é possível aumentar o faturamento do seu imóvel de temporada ou hospedagem sem precisar necessariamente de mais reservas ou investir um centavo para isso. Sei que parece bom demais para ser verdade, mas sim, é possível. Para conferir esse conteúdo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você quiser receber os conteúdos que eu produzo todo mês aqui, é só se inscrever no canal e clicar no sininho para as notificações chegarem até você. Boa aula! Então vamos lá, cobrar uma diária mais cara. O que está por trás de cobrar uma diária mais cara? E aqui eu vou trazer, até para a gente, mais uma vez, construir e costurar o raciocínio junto, o ponto a ponto. Porque de uma forma bem geral, quando a gente fala de cobrar diária mais cara, a gente tem duas maneiras de conseguir isso, tá? E mais uma vez, tudo que eu vou trazer aqui depende de você, depende de mim. Isso daqui é trabalho do administrador, do anfitrião, de quem está responsável por administrar aquela acomodação ou hospedagem, combinado? Então a primeira forma que a gente tem para cobrar uma diária mais cara é o seguinte, é investir na própria o quê? Acomodação. Aí você pode pensar de novo, né? Ah, vá. Obrigado, Henrique. Quer dizer que para eu emagrecer, eu tenho que comer menos e me exercitar mais. Muito obrigado por falar óbvio. Só que olha só, vamos com calma aqui, tá? Quais são as formas que a gente tem de investir na acomodação? Na verdade, quando eu coloco aqui investir na acomodação, vai um pouquinho além. Porque às vezes investir na acomodação é uma forma de, na verdade, você aumentar a percepção de valor. Tá? E eu vou dar uns exemplos aqui para talvez isso ficar mais claro, ficar mais tangível, mais concreto. Por exemplo, uma família com um filho pequeno, talvez um filho recém-nascido ou bebezinho de colo. Concorda comigo que, aos olhos desse público, se a sua acomodação, se a sua hospedagem disponibiliza um berço pronto, um berço montado, né? Você concorda comigo que para essa família, para esses pais, a percepção de valor da sua hospedagem aumenta? Porque olha a facilidade, olha a mão na roda que você já está dando. E eu vou dar outro exemplo aqui. Você concorda comigo que, por exemplo, os viajantes que estão indo de carro, se vai para uma hospedagem, uma acomodação que tem estacionamento seguro, isso também aumenta a percepção daquela hospedagem, daquela acomodação para esse tipo de público? Então, aqui, quando eu falo em investir na acomodação, tem um quê? Eu não quero falar subjetivo, para isso não dar muito pano à manga, né? Para a gente não ir para o campo abstrato. Mas tem alguns fatores que estão na percepção de valor. Cada cliente, cada pessoa tem uma percepção de valor específica, diferente. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo de investir na acomodação para a gente conseguir traduzir isso em uma diária mais cara e naturalmente isso refletir no seu resultado, no faturamento, é o seguinte. É um clássico, né? Fazendo uma reforma. Você imagina, a mesma acomodação, só que agora toda reformada, ar-condicionado inverter, tudo novinho, sabe? Piso novo, revestimento, eletrodoméstico. Sabe? Se você faz uma reforma, provavelmente a sua acomodação, a sua hospedagem vai ter uma percepção de valor maior. Quem não quer ficar num lugar recém-reformado, novinho, sabe, bem iluminado, com as paredes pintadas, é claro que isso aumenta a percepção de valor. E talvez você consiga refletir isso na diária no curto prazo, porque às vezes, na maioria dos casos, não é tão automático assim. Ah, fiz a melhoria, fiz a obra, a reforma, vou aumentar a diária amanhã. Às vezes não é tão assim que a banda toca. Mas de uma forma ou de outra, você aumenta assim a percepção e, na minha opinião, se não for no curto prazo, mais ou menos no médio, depois de algum tempo, isso já começa a ser refletido, sim, na precificação, tá? Óbvio, se você fizer um bom trabalho de acompanhamento, saber quando ajustar, precificar conforme a demanda e, enfim, tem toda uma estratégia de precificação por trás, tá? Que eu não vou conseguir trazer no detalhe nessa aula. O que mais? Um outro, na minha opinião, excelente, bom exemplo. Eu gosto muito desse, tá? Porque esse é o seguinte, quando você vai administrar alguma acomodação, quando você começa, você tem que fazer um alinhamento inicial com o proprietário. Óbvio, se o proprietário for você tem que tomar essas decisões, né, antes de começar a alocar. Que é o seguinte, esse exemplo aqui é muito bom, que é comportar mais o quê? Mais hóspedes. E por que eu estou falando isso? Porque no caso de aluguel de temporada, quando a gente tem uma acomodação, por exemplo, você consegue, e eu recomendo que você faça o quê? Cobrar o valor da diária de acordo com a quantidade de hóspedes, que inclusive é o primeiro pilar da estratégia de precificação, que a gente chama de preço base da tarifa. Quer saber qual é o preço base, quantos hóspedes compõem aquele preço base, e a cada hóspede adicional,
óbvio, respeitando o limite da sua acomodação, paga um valor ou fixo ou um valor percentual. Eu até recomendo fixo. Mas enfim, o importante aqui é você saber o seguinte: se no seu imóvel por temporada, se você for um anfitrião, por exemplo, você tem a capacidade de hospedar, a comportar até 6 pessoas, invista nisso. Porque o que eu vejo, às vezes, é anfitriões, às vezes, com apartamentos de 2 quartos, só deixando um casal. Anfitriões com 3 quartos, só deixando 4 pessoas. Então, se você consegue comportar mais hóspedes, você consegue, sim, refletir isso diretamente e cobrar uma diária mais cara. Por quê? Porque você vai ter um espaço, um lugar, para mais pessoas se hospedarem. E se mais pessoas se hospedam, elas podem pagar um valor maior. Por exemplo, eu administro uma casa em Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro. E essa casa, pelo fato da gente conseguir comportar até 16 hóspedes, isso permite a gente cobrar uma diária relativamente alta, né? Porque 16 hóspedes têm condição de pagar um valor maior. Imagina se nessa casa, em vez de 16, a gente só conseguisse comportar 8. Você consegue visualizar isso? Quando a gente fala de casa, de chácara, de sítios, chalés, eu acredito que fica mais fácil de visualizar, né? Isso de quanto mais hóspedes você comportar, maior você vai poder cobrar a diária. Porque às vezes com apartamentos de 1 quarto, 2 ou 3, não parece tão óbvio assim. Então, isso inclusive é até uma recomendação, uma orientação que eu dou para você, que cogita administrar novas acomodações. Antes de você começar, já faz um mapeamento. Normalmente é o seguinte, a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, se tem uma acomodação com 1 ou 2 quartos, o que eu recomendo para você? Se, por exemplo, só tiver um banheiro, eu recomendo que você comporte até 5 hóspedes, porque mais de 5 hóspedes vai começar a ficar muito ruim. 5 hóspedes para um banheiro já é ruim, entendeu? Agora, se a acomodação tem 2 banheiros e pelo menos 2 quartos, já dá para pensar o quê? 6 hóspedes se você botar um sofá-cama, coloca uma cama de casal no quarto de casal, coloca 2 camas solteiras no quarto solteiro, se puder bicama, ótimo, e um sofá-cama de casal na sala. Você conseguiria comportar até 7, se você tiver 2 banheiros. E aí, você consegue cobrar mais, você consegue mais retorno, tá? Isso daqui já é um excelente pontapé se você for começar a administrar uma nova acomodação. Inclusive, a forma que você se posiciona com o proprietário já mostra como você é antenado, como você conhece as coisas, sabe do que está falando, tá? Então, ó, já fica uma dica bônus para quem quer novas acomodações, tá? E outra coisa, nesse caso aqui, ó, esse exemplo é mais para hospedagens, pousadas, hotéis, talvez albergues, que é o quê? Oferecer café da manhã. Concorda comigo? Por quê? Pô, quando você oferece café da manhã, claramente os hóspedes valorizam. Claramente você aumenta a percepção de valor. Pô, quem não quer um café da manhã logo depois que acorda? Né? Então, isso daqui é um excelente exemplo do que você pode traduzir na diária. Ah, mas Henrique, é muito fácil falar. Dá um baita trabalho, tem que contratar buffet, tem responsabilidade ali se o hóspede passar mal. Isso é verdade. Mas você consegue refletir isso na diária. Você, com certeza, se destaca dos outros que, por exemplo, não tem café da manhã. Tá? Isso daqui é um grande diferencial. Por quê? Você aumenta a percepção de valor da sua hospedagem, da sua acomodação. Ah, mas eu sou aluguel de temporada. Aí você não pode oferecer, né? Porque senão você começa a configurar a hospedagem e isso daí não vai ser interessante juridicamente. Então, o que você faz? Às vezes você pode disponibilizar alguma coisa, oferecer gratuitamente mesmo alguma coisa dentro da geladeira para os hóspedes, mas como forma de mimo, né? Como forma de agradar, tá? Mas enfim, olha, isso que eu estou falando do mimo, de agradar, é mais, na verdade, uma gentileza, uma forma de surpreender, tá? Mas o café da manhã, que é o melhor exemplo aqui de como você aumenta a percepção, né? E consegue cobrar uma diária mais cara. Então, olha só, eu trouxe 3 exemplos de formas que a gente consegue investir na acomodação, investir ali no imóvel, investir na pousada, na estrutura, e isso aumenta a percepção de valor e, naturalmente, pode ser refletido no valor da diária. Então, você já consegue enxergar que esses daqui são exemplos que a gente consegue cobrar uma diária maior e, naturalmente, isso vai ser traduzido no faturamento, tá?